Eu me lembro como se fosse hoje. Ele vindo para cima de mim, agressivo e rápido, enquanto eu pensava, num piscar de olhos, se eu corria ou simplesmente fechava os olhos e deixava o pesadelo acontecer. Meu nome é Laís Oliveira da Silva. Nasci em 1947, lá em Caetité, no interior da Bahia. Cresci sentindo o cheiro de terra molhada depois da chuva, sabe? Ouvindo o barulho do Rio de Contas nas manhãs de segunda, quando eu ia lavar roupa com minha mãe. Hoje, meus cabelos estão todos brancos, mas dizem que meus olhos continuam os mesmos, castanhos como a terra de onde eu vim. Antes de continuar, eu queria saber de onde você está assistindo a minha história. Tô curiosa para saber, viu? Aproveita também e se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Isso ajuda muito. Minha história começa com uma perda que mudou tudo. Eu tinha só 7 aninhos quando minha mãe, Joana, foi levada pela febre amarela que atacou nossa região naquela época. Foi como se o mundo tivesse perdido a cor de repente. Meu pai, seu Carlos, era um homem bom, trabalhador, mas o sofrimento quebrou ele por dentro. Ele passava os dias inteiros na roça e voltava só para dormir. Quase não falava mais. Às vezes eu ouvia ele chorando de madrugada quando achava que eu estava dormindo. Um dia, ele me sentou no banco da cozinha e disse que eu ia morar com meus avós maternos por um tempo, até ele conseguir se ajeitar na vida. Prometeu que vinha me buscar assim que pudesse. Arrumei minhas poucas roupas numa trouxinha. Coloquei dentro a boneca de pano que minha mãe tinha feito e parti. A casa dos meus avós ficava num lugar ainda mais isolado, um sítio pequeno cercado de mandacaru e pé de umbu. Para chegar na vizinha mais próxima, era quase 1 hora de caminhada debaixo do sol quente da Bahia. Minha avó, Lourdes, era uma mulher simples, de poucas palavras, mas de olhos gentis. Já meu avô, Valdomiro. Meu avô Valdomiro. Era como aquelas nuvens escuras que anunciam tempestade. Nos primeiros dias, eu achei que era só o jeito dele, sabe? Carrancudo, falando alto, dando ordem. Muitos homens daquela época eram assim mesmo, criados para mandar, não para conversar. Mas logo percebi que com meu avô era diferente. Tinha algo nos olhos dele que me dava um medo. Uma raiva guardada que parecia pronta para explodir a qualquer momento. Aprendi rápido a rotina daquela casa. Acordava antes do sol nascer para tirar água do poço, alimentar as galinhas, ajudar minha avó com o cafezinho da manhã. Depois, caminhava 5 quilômetros até a escolinha rural, onde a professora, Dona Sônia, me ensinava a ler e a escrever. A escola era meu único refúgio, o único lugar onde eu podia respirar sem sentir o peso do olhar do meu avô. Menina inteligente você, hein? Tem futuro nos estudos, dizia Dona Sônia. Aquelas palavras eram como água fresca para mim. Me davam esperança de que talvez, um dia, eu pudesse ser alguém diferente. Sair daquele lugar. Mas, para o meu avô Valdomiro, escola era perda de tempo para menina. Mulher não precisa de estudo, precisa é aprender a cuidar de casa. Ele repetia toda vez que me via com um livro na mão. No começo, minha avó ainda tentava me defender, dizendo que um pouquinho de leitura não fazia mal. Mas logo, ela também se calava quando ele batia na mesa exigindo silêncio. As regras eram muitas e rígidas, como arame farpado. Eu tinha horário para tudo. Para acordar, para comer, para falar. Se eu demorasse 5 minutos a mais voltando da escola, ficava sem jantar. Se um dos pratos não estivesse bem lavado, tinha que lavar tudo de novo, mesmo que já fosse noite alta. É para aprender a ter disciplina, ele dizia. Com aquele olhar que parecia querer me diminuir até eu sumir. Os domingos eram os piores dias. Era quando meu avô se encontrava com os amigos na venda do seu Zé, para jogar baralho e beber cachaça. Ele sempre voltava diferente, com cheiro forte de álcool e os olhos vermelhos, procurando motivo para brigar. Eu e minha avó ficávamos quietinhas, quase sem respirar,
torcendo para que ele simplesmente caísse no sono. É assim mesmo a vida, minha filha. Minha avó me dizia baixinho, enquanto trançava meus cabelos nas noites de sábado. Mulher nasceu para sofrer calada e agradecer pelo pouco que recebe. Hoje, eu sei que ela estava errada. Mas naquele tempo, com 8, 9, 10 anos, eu acreditava que aquela era a verdade do mundo. Quando fiz 14 anos, comecei a trabalhar como ajudante na única mercearia da vila. O dono, seu Juca, precisava de alguém para organizar as prateleiras e atender os fregueses enquanto ele cuidava das entregas. Foi meu primeiro gostinho de liberdade, mesmo que pequeno. O dinheiro, claro, ia todo para as mãos do meu avô, enquanto come do meu feijão. Trabalha para o meu sustento. Ele dizia, guardando as notas no bolso da camisa. Era 1961. E o Brasil vivia tempos de mudança com Juscelino e depois com Jango. Mas lá no nosso cantinho esquecido da Bahia, o tempo parecia ter parado. A gente nem tinha luz elétrica ainda. As notícias chegavam com atraso, trazidas pelos poucos viajantes ou pelo rádio a pilha que meu avô ligava só para ouvir o jogo do Flamengo. Minha adolescência foi feita de pequenas rebeldias escondidas. Eu guardava livros emprestados da Dona Sônia debaixo do colchão de palha. Lia à luz de candeeiro, quando todos dormiam. Trocava bilhetinhos com minhas poucas amigas da escola, sonhando com o dia em que poderia sair daquela casa, daquela vida. O pior não eram os castigos ou o trabalho pesado. Era o jeito que meu avô Valdomiro me olhava, principalmente quando bebia. Um olhar que me fazia sentir suja, sem valor nenhum. Igualzinha à sua mãe, ele dizia às vezes. E não era um elogio. Cheia de sonho besta. Olha só onde ela foi parar. Quando completei 15 anos, veio o golpe mais duro. Fui proibida de continuar na escola. Já estudou demais para uma mulher, decretou meu avô. De agora em diante, vai se dedicar à casa e à mercearia. Chorei por noites e noites. Dona Sônia até veio conversar com ele, dizer que eu tinha talento, que poderia até conseguir uma bolsa para estudar na capital um dia. Ele mandou ela embora, gritando que ninguém ia dizer a ele como criar a neta. A vida seguiu seu curso difícil. Nos bailes da comunidade, tão raros quanto chuva no sertão, eu quase nunca podia ir. Quando ia, era sempre com meu avô me vigiando de perto, afastando qualquer rapaz que tentasse se aproximar para conversar ou dançar. "Tô te protegendo", ele dizia. "Os homens só querem uma coisa de moça como você. Devia me agradecer por cuidar de você depois que seu pai te abandonou." Aquelas palavras eram como facas, porque no fundo eu sabia que meu pai não tinha me abandonado por querer, mas por desespero. O controle foi ficando cada vez mais sufocante quando cheguei aos 17 anos. Meu avô Valdomiro começou a fazer comentários sobre meu corpo, criticando qualquer roupa que achasse provocante, o que era basicamente tudo que não fosse o vestido simples de chita que eu usava para trabalhar. "Quer chamar atenção? Quer dar o que falar? Não sobe o meu teto", ele gritava. Havia noites em que eu pegava minha trouxinha escondida debaixo da cama com algumas roupas e as poucas moedas que conseguia esconder. Chegava até a porta, pronta para fugir, para tentar encontrar meu pai em São Paulo, para ir para qualquer lugar longe dali. Mas aí eu pensava na minha avó, tão frágil, tão sozinha, e não conseguia dar o passo seguinte. Minha avó Lourdes, apesar de submissa, era meu único conforto naquela casa. Quando ficávamos sozinhas, ela me contava histórias da juventude, de como conheceu meu avô quando ele ainda era um vaqueiro respeitado. Ele nem sempre foi assim, ela dizia. A vida foi dura demais com ele, e a bebida fez o resto. Ela me ensinou muita coisa importante naqueles anos. Como fazer remédio de ervas para quase todo mal. Como ler as nuvens para saber se vinha chuva. Como trançar palha para fazer esteira. Mas o mais importante que aprendi com ela foi a resistência silenciosa das mulheres do sertão. Aquela força que vem não de gritar mais alto, mas de continuar de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. A saúde da minha avó foi piorando com o tempo. Uma tosse que começou no inverno de 1960
e 4 nunca mais a deixou. Assumi cada vez mais as responsabilidades da casa, cuidando dela e mantendo tudo funcionando para evitar a fúria do meu avô. Foi um tempo de solidão profunda. Aos 18 anos, quando minhas antigas colegas de escola já estavam casadas ou trabalhando na cidade grande, eu me sentia um passarinho preso na gaiola, olhando a vida passar pela janela embaçada daquela casa. Meu único consolo eram as cartas raras do meu pai. Ele tinha conseguido trabalho numa fábrica em São Paulo e prometia que um dia viria me buscar. Eu guardava aquelas cartas como o maior tesouro, lia e relia nas noites em que a esperança ameaçava me abandonar. Em 1966, nosso radinho de pilha trazia notícias de um Brasil em transformação. Falavam de revolução, de militares, coisas que pareciam acontecer em outro planeta. Para mim, a verdadeira revolução seria poder decidir meu próprio destino, longe das sombras daquela casa. Foi nesse mesmo ano que o controle do meu avô Valdomiro chegou ao limite. Depois que ele descobriu que eu tinha conversado algumas vezes com um jovem caminhoneiro que passava sempre pela mercearia, ele me proibiu de trabalhar fora de casa. O isolamento se tornou quase completo. Eu tinha 19 anos e me sentia prisioneira nas paredes daquela casa de pau a pique. Cada dia era igual ao anterior. Acordar cedo, cuidar da minha avó doente, cozinhar, limpar, obedecer. Meus sonhos iam murchando como as flores do mandacaru depois da chuva rara. A situação parecia sem saída. Minha avó, agora de cama a maior parte do tempo, não conseguia mais me proteger do gênio explosivo do meu avô. As humilhações verbais aconteciam todos os dias. As ameaças também. Você é igualzinha à sua mãe. Ingrata e desobediente, ele gritava. Devia agradecer por eu te dar um teto e comida. Ninguém mais ia te querer. Ele inventava regras novas todo dia, só para ter o prazer de me ver obedecendo. Era um jogo doentio de poder que eu não tinha como vencer. À noite, quando todos dormiam, eu chorava baixinho, com o rosto afundado no travesseiro para ninguém ouvir. Rezava pedindo força, pedindo um caminho, uma luz qualquer que me mostrasse uma saída. O que mais me assustava era perceber que, aos poucos, eu começava a acreditar nas palavras dele. Começava a pensar que talvez aquela fosse mesmo a minha sina, que eu não merecia nada melhor. É assim que o controle funciona. Ele vai corroendo a sua alma por dentro, até você virar só uma sombra do que poderia ser. No final de 1966, quando tudo parecia mais escuro, um acontecimento inesperado mudaria para sempre o rumo da minha vida. Mas essa já é outra parte da minha história, que ainda dói contar, mesmo depois de tantos anos. Foi numa manhã de domingo, em outubro de 1966, que minha vida começou a mudar. Acordei com o canto dos galos, como sempre. Mas tinha algo diferente no ar. Talvez fosse o céu mais azul que o normal, ou talvez fosse só aquela inquietação que cresce dentro da gente quando algo está prestes a acontecer. Meu avô Valdomiro tinha saído na noite anterior para um velório na vila vizinha. Era o enterro de um antigo companheiro dos tempos de vaqueiro, e ele disse que só voltaria no domingo à noite. Foram raras as vezes que fiquei na casa só com minha avó Lourdes, e aquele dia parecia um presente inesperado do destino. Depois de cuidar das galinhas e preparar o mingau de fubá para minha avó, eu me sentei ao lado da cama dela para pentear seus cabelos fininhos e brancos. Ela parecia tão frágil, tão pequena entre aqueles lençóis remendados. A tosse a consumia mais a cada dia. Laís, minha menina, ela disse, com aquela voz fraca que mal passava de um sussurro, preciso que você me prometa uma coisa. Algo no tom dela me fez parar o que eu estava fazendo e olhar bem nos olhos dela. Prometa que vai tentar ser feliz. Não importa o que aconteça. Prometa que vai encontrar seu caminho para fora daqui. Eu fiquei sem palavras. Em todos aqueles anos, minha avó nunca tinha falado tão diretamente sobre a minha situação.
sobre a vida sufocante que a gente levava sob o controle do meu avô. Era como se um muro invisível tivesse caído entre nós. Eu devia ter te protegido melhor, ela continuou, segurando minha mão com uma força surpreendente. Devia ter impedido que o Valdomiro fizesse com você o mesmo que fez comigo a vida toda. Me perdoa, minha filha. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu garantia a ela que não havia nada para perdoar. Foi a primeira vez que conversamos de verdade. Como duas mulheres, não como avó e neta. Ela me contou sobre a juventude dela, sobre os sonhos que teve um dia de ser parteira, sobre como conheceu meu avô quando ele ainda era um rapaz bonito e cheio de promessas. Falou de como a vida foi endurecendo ele, de como a bebida transformou o homem trabalhador em alguém amargo e controlador. Mas não quero que você pense que é assim que um homem deve ser, ela disse. Existem homens bons nesse mundo, Laís. Homens que respeitam, que olham nos olhos em vez de olhar para baixo. Passamos o dia inteiro conversando. Foi como se minha avó soubesse que aquela era a nossa última chance de dizer tudo o que precisava ser dito. Ela até me pediu para buscar uma caixinha de madeira escondida debaixo de uma tábua solta do assoalho, onde ela guardava umas economias e uma medalhinha de Nossa Senhora. Isso é seu agora, ela disse, colocando tudo nas minhas mãos. Use quando a hora certa chegar. E vai chegar, minha filha. Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Quando o sol começou a se pôr, preparei um chá de cidreira para ela e sentei ao seu lado para ler uns trechos da Bíblia, como ela gostava. Ela adormeceu segurando minha mão. Sono tranquilo, que parecia aliviar a dor constante dos últimos meses. Foi o barulho do jipe subindo a estrada de terra que quebrou aquela paz. Não era o som do carro de boi que meu avô normalmente usava. Corri até a janela e vi um carro da polícia parando em frente à nossa casa. Meu coração disparou. 2 homens de farda desceram e bateram na porta. Com medo, eu atendi, já imaginando 1000 coisas. Será que meu avô tinha feito alguma coisa? Será que era por causa do meu pai? A senhora é parente de Valdomiro Gomes de Araújo? Perguntou o mais velho, tirando o chapéu em sinal de respeito. Expliquei que era neta dele, que ele tinha ido a um velório. Sinto muito, menina, mas aconteceu um acidente, disse o policial, com a voz pesada de quem já deu notícia ruim muitas vezes. Seu avô e mais 3 homens estavam voltando do velório numa carroça. Parece que ele bebeu muito e discutiu com o carroceiro. Teve uma briga, a carroça descontrolou na descida da Serra do Espinhaço e ele não precisou terminar. Eu entendi pelo olhar dele que meu avô não tinha sobrevivido. Não sei dizer o que eu senti naquele momento. Não foi alívio, como alguns poderiam pensar. Não foi tristeza, como seria o normal. Foi um vazio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros de repente, me deixando sem saber como me equilibrar. Precisamos que alguém reconheça o corpo e assine uns papéis, continuou o policial. Tem algum outro adulto na casa? Pensei na minha avó, dormindo seu sono frágil no quarto ao lado, e disse que eu mesma iria. Eles concordaram, meio a contragosto. A viagem até a delegacia da cidade vizinha levou quase 1 hora por estradas de terra. A cada solavanco do jipe, eu pensava no que ia acontecer agora. Como seria a vida sem meu avô? Quem cuidaria do sítio, das cabras, da minha avó doente? E, principalmente, eu seria realmente livre? Quando cheguei na delegacia, me levaram para uma sala nos fundos, onde tinha um corpo coberto por um lençol branco. O delegado, um homem de meia idade com olheiras fundas, me perguntou se eu estava pronta. Fiz que sim com a cabeça, mesmo sem ter certeza. Ele puxou o lençol, e lá estava meu avô Valdomiro. Seu rosto, normalmente vermelho e torcido pela raiva ou pelo álcool, parecia estranhamente em paz. Era quase como ver outro homem. Talvez aquele rapaz que minha avó conheceu décadas atrás, antes que a vida o transformasse. É ele? Perguntou o delegado. Sim, respondi baixinho. É meu avô. Assinei os papéis que me deram.
sem entender direito o que eu estava fazendo. Um deles era a liberação do corpo para o enterro. Outro dizia que, como não havia testamento, os bens passariam para a esposa e, na falta dela, para os herdeiros diretos. Meu nome aparecia lá embaixo como representante legal de Lourdes Maria de Araújo. Tem alguém que possa te ajudar com os preparativos? Perguntou o escrivão, um senhor magro de óculos. O enterro está marcado para amanhã de manhã, depois da missa. Foi só aí que a realidade me atingiu com força. Eu tinha que voltar para casa, contar para minha avó, preparar tudo. E o mais importante, pela primeira vez em anos, eu tinha que tomar decisões sozinha, sem o medo constante da reação do meu avô. Vou dar um jeitinho, respondi, ajeitando os ombros. No caminho de volta, o policial mais jovem, que parecia ter pena de mim, contou mais detalhes. Pelo visto, meu avô tinha bebido muito no velório e começou a xingar todo mundo, até o defunto. Na volta, ele insistiu em ir junto na carroça, mas continuou criando confusão. Na curva mais perigosa da serra, ele puxou as rédeas do carroceiro e a carroça despencou barranco abaixo. Só ele morreu. Os outros 3 pularam a tempo. Dizem que, antes de cair, ele gritou algo como: "Ninguém manda em Valdomiro", contou o policial, balançando a cabeça. Homem teimoso até o fim. Quando voltei para casa, já era noite alta. Entrei com cuidado para não acordar minha avó. Mas quando cheguei perto do quarto dela, senti um silêncio diferente. Acendi o lampião e me aproximei da cama. Minha avó Lourdes tinha partido durante a minha ausência. Seus olhos estavam fechados, as mãos cruzadas sobre o peito, como se ela mesma tivesse se preparado para o grande encontro. No rosto, uma expressão serena que eu raramente tinha visto em vida. Caí de joelhos ao lado da cama, sem conseguir chorar, sem conseguir gritar. Em menos de 24 horas, eu tinha perdido as 2 pessoas que formavam meu pequeno mundo, por mais complicado que ele fosse. Eu estava completamente sozinha. Naquela casa, no meio do sertão baiano, com 19 anos e nenhuma ideia do que fazer. Passei a noite em vigília, sentada entre aquelas paredes que testemunharam tantas lágrimas silenciosas. Ao amanhecer, tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Não contei a ninguém sobre a morte da minha avó. Arrumei nossas poucas coisas de valor. A medalhinha, o dinheiro da caixinha, umas fotos antigas, minha certidão de nascimento, e coloquei tudo numa trouxa. Vesti minha melhor roupa, que era um vestido simples de algodão azul. Fechei a casa como se fosse voltar mais tarde e caminhei até a vila. O enterro do meu avô aconteceu como planejado. Teve uma missa pequena, depois o cortejo até o cemitério. Pouca gente apareceu. Meu avô não era um homem querido. Eu fiquei em silêncio o tempo todo. "E sua avó? Como está?" perguntou o padre. Descansando, respondi, sem mentir de verdade. Quando tudo acabou, caminhei até a venda do seu Zé, onde eu sabia que passava o ônibus para Guanambi uma vez por semana. Era dia de feira, e o ônibus sairia ao meio-dia. "Uma passagem para Guanambi, por favor", pedi, colocando na mão dele as notas que minha avó tinha guardado por tantos anos. Seu Zé me olhou surpreso. "Vai viajar, Laís? E sua avó, como fica?" "Ela vai ficar bem", respondi, sentindo uma paz estranha me envolver. "Melhor do que nunca." Ele não fez mais perguntas. Talvez tenha percebido algo no meu olhar. Ao meio-dia em ponto, subi no ônibus velho e barulhento, que seria meu primeiro passo para a liberdade. Quando passamos pela estrada de terra que levava à casa onde cresci, eu não olhei para trás. Sabia que estava deixando para trás não só um lugar, mas uma vida inteira de submissão e medo. De Guanambi peguei outro ônibus para Salvador, uma viagem de quase 24 horas por estradas precárias. Cheguei na capital sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir. Mas eu carregava algo que nunca tinha tido antes: a chance de escolher meu próprio caminho. Dias depois, quando já tinha conseguido um quartinho para alugar
e um trabalho como balconista numa padaria, mandei uma carta para o delegado da vila, contando sobre o falecimento da minha avó e pedindo que providenciassem o enterro dela ao lado do meu avô. Incluí um pouco do dinheiro que tinha para cobrir as despesas. Anos mais tarde, eu soube que muitos na vila acreditaram que eu abandonei minha avó doente para tentar a vida na capital. Outros, principalmente as mulheres mais velhas, suspeitaram da verdade, mas nunca falaram nada. O importante é que eu sabia o que tinha acontecido naquela última conversa com minha avó Lourdes. Como ela tinha me libertado com suas palavras e sua bênção. A morte do meu avô Valdomiro foi como a queda de um muro que me prendia. Não senti alegria, não senti vingança. Senti só a brisa da liberdade soprando no meu rosto pela primeira vez. Uma liberdade que veio com um preço alto e uma responsabilidade enorme. A de não desperdiçar a chance que o destino, ou Deus, ou a vida tinha me dado. Mas ser livre não significava estar curada. As cicatrizes dos anos de controle e humilhação estavam marcadas fundo na minha alma. E seria uma longa jornada até eu conseguir me libertar de verdade dos fantasmas que meu avô deixou dentro de mim. Salvador me recebeu como a capital recebe todo mundo do interior, com uma certa indiferença. As primeiras semanas foram um misto de deslumbramento e medo. Eu nunca tinha visto tanta gente, tanto carro, tanta luz. Em 1966, Salvador já era uma cidade grande e barulhenta, cheia de contrastes que me deixavam tonta. Consegui emprego numa padaria no bairro da Liberdade. O dono, seu Mário, era um português que tinha chegado ao Brasil há décadas, fugindo da ditadura de lá. Acho que ele viu alguma coisa em mim que o fez me contratar, mesmo sem experiência nenhuma. Todo mundo merece uma chance, menina, ele disse, me entregando o avental branco no primeiro dia. Eu trabalhava das 5 da manhã às 2 da tarde. Servia café, limpava a mesa, atendia no balcão. Não era um trabalho pesado, comparado com a roça. Mas estar cercada de gente o tempo todo me deixava exausta. Toda vez que a porta abria, eu dava um pulinho de susto, como se esperasse ver meu avô Valdomiro entrando para me arrastar de volta. À noite, no quartinho simples que eu alugava nos fundos da casa de Dona Eunice, uma viúva gentil que me tratava quase como filha, eu me sentava na cama e repetia baixinho: "Ele está morto, você está livre." Mas a liberdade é uma coisa estranha quando você nunca teve. É como dar a um passarinho que nasceu na gaiola a chance de voar. Ele não sabe direito o que fazer com as asas. Meus primeiros meses em Salvador foram cheios de pesadelos. Eu acordava gritando, suada, ouvindo a voz do meu avô, sentindo a presença pesada dele no quarto. Dona Eunice vinha ver o que era. Me trazia um chazinho de camomila. "Vai passar, minha filha. Toda dor passa, mas algumas dores são como raiz de juazeiro, se enterram tão fundo que parece impossível arrancar." Em 1967 chegou com as chuvas de verão. Eu já tinha feito 20 anos e juntado um dinheirinho. Sentia falta de estudar, de aprender, de terminar o que meu avô tinha interrompido. Descobri que tinha aula à noite para adultos numa escola pública perto do trabalho. Criei coragem e fui me matricular. A professora Márcia era uma mulher de uns 40 anos, de cabelos crespos presos num coque e olhos vivos que pareciam enxergar a gente por dentro. "Você gosta de ler, não é?" Ela me perguntou depois da primeira aula, quando me viu folheando um livro de poesias. "Se quiser, pode levar emprestado." Foi assim que eu redescobri o amor pelas palavras. Lia tudo o que caía na minha mão. Eu estava com fome de saber, de entender o mundo, além daquelas paredes de pau a pique que limitaram minha vida por tanto tempo. Mas mesmo com trabalho, estudo e a bondade de pessoas como seu Mário e Dona Eunice, eu continuava me sentindo uma estranha na minha própria vida. Não conseguia fazer amizade de verdade. Mantinha sempre uma distância segura. Com homens, então, era um desconforto imediato. Se algum cliente da padaria era gentil demais, eu me fechava toda.
Se um colega da escola me chamava para tomar um guaraná, eu inventava uma desculpa. A sombra do meu avô Valdomiro ainda era muito longa. Em 1968, o Brasil entrava nos anos de chumbo da ditadura militar. Mas na minha luta pessoal, eu começava a ver uns raios de luz. Um deles veio numa carta do meu pai. Ele finalmente tinha achado meu paradeiro. Escrevia de São Paulo, dizendo que tinha formado outra família, que estava bem, que queria me ver. Chorei lendo aquelas linhas tortas, mas não respondi na hora. Parte de mim ainda guardava mágoa. Foi nesse mesmo ano que comecei a sentir os primeiros sintomas. No começo, nada demais. Insônia, falta de apetite, uma tristeza que vinha do nada. Achei que era cansaço. Mas os meses passaram e tudo piorou. Comecei a ter ataques de pânico no trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que eu quebrei várias xícaras. Tinha a sensação de que algo horrível ia acontecer a qualquer momento. À noite, além dos pesadelos, eu acordava sem conseguir respirar, como se tivesse um peso enorme no meu peito. Seu Mário percebeu que algo estava errado quando me achou chorando no depósito, escondida entre os sacos de farinha. Laís, minha filha, você precisa de ajuda, ele disse com seu sotaque. Conheço uma moça, assistente social, lá na Santa Casa. Vá falar com ela. Eu relutei. Claro. Na minha cabeça, procurar ajuda era sinal de fraqueza. Mas quando comecei a ter pensamentos ruins, quando me peguei olhando para o mar, no farol da Barra, e imaginando como seria simplesmente andar até a água e não voltar mais, um alarme soou dentro de mim. Numa manhã de outubro de 1968, entrei na salinha pequena de Célia, a assistente social. Era uma mulher negra, de sorriso gentil, que me ofereceu um copo d'água antes de perguntar meu nome. Eu não sei bem por que estou aqui. Comecei, olhando para as minhas mãos que não paravam de tremer. Você está aqui porque precisa conversar. E, às vezes, é mais fácil falar com uma estranha, ela respondeu. Com toda a calma do mundo, algo nela me deu confiança. Comecei devagar, falando do trabalho, das aulas, mas logo as palavras começaram a jorrar. Falei da minha infância, da morte da minha mãe, dos meus avós. E então, pela primeira vez, em mais de 2 anos, falei sobre meu avô Valdomiro. Contei do controle, das humilhações, do medo. Descrevi como aqueles anos tinham me transformado numa pessoa que vivia sempre na defensiva. Célia me ouviu sem interromper. Quando terminei, exausta e com os olhos vermelhos de chorar, ela só disse: "Você sobreviveu, Laís. Isso já é uma vitória enorme." Naquele dia, aprendi uma palavra nova: trauma. Célia me explicou que tudo o que eu sentia era uma reação normal a uma experiência anormal. O que aconteceu com você deixou marcas. Não são cicatrizes que as pessoas veem, mas são tão reais quanto, e precisam de cuidado para sarar. Comecei a me encontrar com Célia toda semana. No começo, era muito doloroso falar de certas coisas, mas aos poucos fui aprendendo a olhar para o meu passado sem ser engolida por ele. Ela me ensinou técnicas para lidar com o pânico, me deu livros para ler, me mostrou que eu não estava sozinha. O problema nunca foi você, Laís. O problema era ele, e o poder que a sociedade dá a homens como seu avô. Em 1969, enquanto o homem pisava na lua e o Brasil mergulhava na ditadura, eu dava meus próprios pequenos passos para a cura. Voltei a escrever, coisa que eu amava fazer quando era menina. Primeiro poesias, depois pequenos contos. Foi nesse processo que decidi responder à carta do meu pai. Não foi fácil, mas quando finalmente coloquei a carta no correio, senti um nó no peito se afrouxar um pouco. Célia também me incentivou a fazer coisas que meu avô nunca permitiria. Ir ao cinema, dançar, usar um vestido colorido, pequenos atos de rebeldia contra o fantasma dele. A cada nova experiência, eu ia redescobrindo quem era a Laís, além da menina assustada. Mas a jornada da cura não é uma linha reta. Tinha dias bons e dias terríveis.
No final de 1969, passei por uma crise. A padaria fechou, perdi o emprego. Consegui trabalho numa confecção, costurando o dia inteiro num lugar abafado, com uma chefe que gritava por qualquer coisa. O ambiente me lembrava tanto da opressão que vivi que comecei a piorar de novo. Foi aí que Célia sugeriu algo novo. Existem outras mulheres como você, Laís. Talvez conversar com elas, compartilhar experiências, possa ajudar. E foi assim que, numa noite chuvosa de janeiro de 1970, eu entrei numa sala nos fundos de uma igreja no bairro do Rio Vermelho. Tinha umas 8 mulheres sentadas em círculo. Uma senhora de cabelos grisalhos se apresentou como Dona Carmen, a facilitadora do grupo. Bem-vinda ao nosso círculo de cura, Laís. O que é dito aqui, fica aqui. Naquela primeira noite, eu só escutei. Ouvi histórias de violência, de abandono, de abusos. Histórias que faziam a minha parecer quase pequena. Mas também ouvi histórias de superação, de pequenas vitórias. Quando voltei para casa, chorei até dormir, mas eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez, eu senti que não estava sozinha na minha dor. Continuei frequentando o grupo. Com o tempo, criei coragem para contar minha própria história. E ali, falando para aquelas mulheres, eu entendi. Não havia julgamento, só a compreensão de quem já esteve em lugares escuros parecidos. Numa dessas reuniões, uma moça chamada Tainá contou que começou a trabalhar com argila para expressar sentimentos que não conseguia botar em palavras. Quando minhas mãos moldam o barro, é como se moldassem minha alma, ela disse, mostrando a escultura de um passarinho saindo de uma gaiola. Aquilo me tocou fundo. Pedi para ela me ensinar. E assim começou minha jornada com a arte. Cada pedaço de argila que eu moldava parecia carregar um pouco da dor que eu precisava soltar. Era uma linguagem nova, que não precisava de palavras. No grupo, a gente aprendeu a comemorar cada pequena vitória. Era uma irmandade, forjada na dor e na esperança. Foi ali, naquele círculo de mulheres, que eu comecei a entender de verdade que o que eu vivi não foi culpa minha, que meu avô era produto de uma cultura que ensinava homens a controlar e mulheres a obedecer, e que aquele ciclo podia sim ser quebrado. Mas o mais importante, aprendi que as cicatrizes, por mais fundas que fossem, não definiam quem eu era. Eram só as marcas de uma batalha que eu sobrevivi. Provas da minha força, não da minha fraqueza. A década de 70 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para mim. Enquanto o país vivia o tal milagre econômico, eu construía meus próprios caminhos. Aos 23 anos, eu já não era mais aquela menina assustada. Comecei a vender pequenas peças de cerâmica nas feiras de artesanato do Pelourinho. Suas peças têm alma, Laís, me disse um turista uma vez, comprando uma escultura de uma mulher saindo de um casulo. Mal sabia ele que aquilo era um autorretrato. Com o dinheirinho que ganhava, aluguei um AP maiorzinho na Federação, onde montei meu primeiro ateliê improvisado. Em 1971, meu pai veio de São Paulo me ver. O encontro foi tenso no começo. Ele parecia menor, mais velho. Você parece com sua mãe, ele disse. Conversamos por horas. Ele me contou da nova família, dos meus meio-irmãos. Pediu perdão por ter me deixado com os avós. Não foi fácil abrir meu coração, mas algo dentro de mim, talvez aquela menina de 7 anos, quis acreditar, quis reconstruir alguma ponte. Quero que conheça sua família em São Paulo. Ele disse ao se despedir. Quando estiver pronta. Levei quase um ano para aceitar. Em 1972, viajei para São Paulo pela primeira vez. A cidade me assustou com seu tamanho. A casa da minha nova família era num bairro operário da Zona Leste. Meus meio-irmãos, Beto e Lúcia, me olharam com curiosidade. Minha madrasta, Helena, me recebeu com um abraço sincero. Sua mãe era uma mulher especial, Laís. Não quero tomar o lugar dela. Só espero que possamos ser amigas. Aquela visita curou algo profundo em mim.
Voltei para Salvador renovada. Foi aí que decidi expandir meu trabalho com um grupo de apoio. O que começou como cura pessoal virou uma missão. Com a ajuda da Célia, conseguimos uma casa antiga em Nazaré e a transformamos num centro comunitário. Coletivo Renascer foi o nome que escolhemos. No começo, era só um grupo de conversa. Mas logo vimos que precisávamos de mais. Muitas mulheres chegavam fugindo de casa, sem nada. Em 1973, transformamos um quarto em abrigo temporário. 2 camas, um banheiro, mas era um lugar seguro. Começamos também a dar oficinas. Eu ensinava cerâmica, Dona Carmen, costura. Tainá, que entrou na faculdade, ajudava na alfabetização. Foi nessa época que conheci o Tiago, um advogado recém-formado que oferecia ajuda de graça. Ele tinha crescido vendo a mãe sofrer e queria fazer a diferença. As leis ainda tratam as mulheres como cidadãs de segunda classe. Ele dizia: mas podemos lutar dentro das regras do jogo enquanto trabalhamos para mudá-las. Com a ajuda dele, conseguimos vitórias importantes. Pensões, medidas de proteção, coisas que antes eram ignoradas. Em 1974, recebemos uma doação, um terreno com uma casinha. Fizemos mutirões para reformar tudo. Homens solidários à causa, filhos, irmãos, amigos ajudaram. A inauguração foi uma festa linda. Este lugar existe porque acreditamos que nenhuma mulher precisa carregar suas dores sozinha, eu disse, cortando a fita, porque juntas somos mais fortes. Uma das histórias mais marcantes foi a de Marcela. Chegou com 19 anos, o rosto machucado e uma bebê de 3 meses no colo. Tinha fugido do marido violento. Não tenho para onde ir, ela tremia. Acolhemos ela e a pequena Bia. Aos poucos, ela foi ganhando confiança. Contou que o marido dizia que agora ela estava presa a ele para sempre, que ninguém mais ia querer uma mulher usada com um filho nas costas. Palavras que eu conhecia tão bem. Quando a Marcela finalmente conseguiu um emprego numa creche, celebramos como se fosse a maior conquista do mundo. E era. Em 1975, o Coletivo Renascer já era conhecido em Salvador. Foi nesse ano que decidi contar minha história completa, publicamente. Numa noite especial, com mais de 60 mulheres, eu compartilhei cada detalhe. Falo não apenas para me libertar, expliquei, mas para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que há saída, que há vida além do medo. Uma repórter do Jornal da Bahia escreveu sobre nosso trabalho. A reportagem trouxe mais visibilidade, mais mulheres nos procurando, mas também críticas. Diziam que estávamos destruindo famílias. Como se a violência já não tivesse destruído tudo muito antes. Em 1976, começamos a fazer rodas de conversa com homens jovens. Filhos, irmãos, companheiros das mulheres do coletivo. Acreditávamos que para quebrar o ciclo precisávamos trabalhar com todos. Foi uma iniciativa pioneira. No final de 1976, organizamos uma exposição com as artes que produzíamos. Cicatrizes Invisíveis. Foi lá que reencontrei uma pessoa especial do meu passado. Dona Sônia, minha primeira professora. Sempre soube que você faria algo importante, Laís. Ela disse. Mesmo naquela menina assustada, eu via uma força que seu avô nunca conseguiu quebrar. O reencontro com ela fechou um ciclo importante na minha vida. Em 1977, eu, que um dia fui a menina silenciada de Caetité, agora falava em público, articulava com outros grupos de mulheres pelo país. O medo nunca sumiu por completo, mas ele não tinha mais o poder de me paralisar. Aprendi que a cura não é um destino, mas uma jornada. As cicatrizes invisíveis que meu avô Valdomiro deixou nunca desapareceram, mas se transformaram em marcas de uma batalha que eu sobrevivi, provas da minha resiliência. E talvez no final, essa seja a maior vitória de todas.
transformar nossa dor em propósito, nossas feridas em fonte de cura para outras. O círculo que começou com a minha busca por sobrevivência se expandiu para abraçar centenas de mulheres, criando uma rede de afeto e força que continua até hoje. Como minha avó Lourdes disse, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. A janela que se abriu para mim foi mais que uma fuga. Foi um novo horizonte. Depois de ouvir essa minha história de vida, quero convidar vocês a fazer parte da nossa comunidade das vovozinhas no WhatsApp. É um espaço especial onde a gente compartilha mais histórias como esta. Histórias reais de superação, força e sabedoria que só as nossas queridas avós podem nos ensinar. O link do grupo está na descrição deste vídeo. Junte-se a nós para conhecer mais histórias de vida que vão tocar seu coração e talvez até ajudar a curar aquelas feridas invisíveis que todos nós carregamos. E se esta história te tocou, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Cada curtida e inscrição ajuda a gente a levar estas mensagens de superação para mais pessoas. Lembre-se, a sabedoria das vovozinhas é um tesouro que merece ser compartilhado. A gente te espera lá no nosso grupo.